São várias as possibilidades de energia alternativa, assim, falada. E eu perguntaria de cara para o Carlos Pereira a respeito das possibilidades outras que estão surgindo. A própria Petrobras já tem investimentos na energia solar, na energia dos ventos, né? Quais são os projetos de desdobramento, ou seja, de alternativos da Petrobras? A Petrobras já utiliza há alguns anos. O Brasil é um país pródigo em termos de insolação. Talvez o país de maior insolação do planeta. E a Petrobras está espalhada pelo Brasil inteiro. Nós temos plataformas em alto mar, temos unidades no interior do Brasil, nas florestas, etc. Muitas vezes levar energéticos, levar energia para esses lugares se torna muito complicado, até questões ambientais. Você colocar um grupo gerador a diesel, você vai gerar um transtorno ambiental que inviabiliza aquele aproveitamento econômico naquela região. Então, já há alguns anos, a bem verdade, mais de 10 anos, a Petrobras já utiliza fontes de energias alternativas para suas atividades, em quantidades relativamente pequenas. Mas nós já temos em plataformas desabitadas uso de energia fotovoltaica, painéis solares para suprir de energia elétrica, pequenas potências, também para usos de telecomunicação. E agora, recentemente, nós inauguramos, agora no ano de 2003, uma pequena usina eólica com 3 aerogeradores na região do Rio Grande do Norte, em Guamaré. Ela alimenta, essa energia elétrica alimenta campos de produção de petróleo. Além disso, nas nossas unidades industriais, nas refinarias, nós estamos usando energia termosolar, aquecimento solar, para os vestiários, para aquecimento do banho do pessoal. Deixa eu te fazer de cara uma pergunta. Quer dizer, não fazendo propaganda e já fazendo da Petrobras no caráter da pesquisa, sem dúvida, é uma das empresas brasileiras que mais se dedica ao desenvolvimento da tecnologia específica, né? Está aí a exploração em águas profundas, que se notabilizou. Essa utilização tem essa característica, há um desenvolvimento tecnológico para justificar, por exemplo, houve uma época que só se falava em energia solar, todo mundo botar aquelas placas em cima do de repente isso caiu, parece que não teve eficácia. Há um projeto também de desenvolvimento tecnológico para tornar isso mais acessível, mais viável? Na realidade, a gente tem estimulado a indústria através da nossa pesquisa na universidade, junto à própria FINEP, etc., no sentido de você capacitar a indústria, capacitar a universidade no conhecimento e difundir isso. Eu te diria até, André, que o próprio uso de energia fotossolar, de termosolar, né, aquecimento, já é mais difundido no Brasil. Já existem várias cidades, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é Goiânia ou Belo Horizonte, eu não vou arriscar dizer qual é a cidade, já a cidade tem um percentual considerável de aquecimento termosolar, o que economiza energia elétrica de uma maneira significativa. Mas você tem uma explicação do porquê que não decolou, digamos, a energia solar, quando muita gente já estava botando em cima das suas casas? Porque ainda é relativamente caro. Para a população, mesmo, né? custo, que na realidade o custo operacional é muito barato, mas o custo de investimento é relativamente caro. Fazer uma parte sobre isso, eu diria Paulo, que... Luciano, no caso. O uso da energia solar para aquecimento hoje já é viável. Qualquer pessoa, mesmo de classes menos favorecidas, pode utilizar um sistema desse, vai trazer uma vantagem. Talvez, nesse sentido, nós temos o problema de informação. Agora, o uso da energia elétrica fotovoltaica ainda é caro, ainda é proibitivo. Quer dizer, ou seja, para esquentar água, essas coisas... Para esquentar água é viável. Talvez nós precisássemos realmente de um programa de incentivo ao uso desse tipo porque de... um vento, Luciano, é óbvio desde o tempo dos moinhos, né? Não mais. Falando aí da parte do transporte. É, se não fosse o vento, nós não estávamos aqui. Exatamente. Não, eu digo, é mais óbvio você perceber a geração de energia. Você roda, gira um dínamo. É mais fácil, né, de entender. Deixa eu pegar uma aqui meio difícil e pedir para o Paulo Valadão para me ajudar. Como é que é essa história de aproveitar a energia a partir da onda do mar? Como é que você explica isso aí para a gente? Isso é muito interessante. Tem um grupo no programa de engenharia oceânica lá da COP que trabalha no desenvolvimento dessa forma de energia. Eles já têm uma demonstração piloto no tanque oceânico lá da COP e estão instalando no Nordeste brasileiro o protótipo de uma primeira usina
para aproveitamento das ondas do mar. O Brasil tem uma possibilidade grande nisso por causa do tamanho da costa brasileira, né? E existem diferentes formas, diferentes métodos tecnológicos para o aproveitamento da energia das ondas do mar. Como é que é isso? Quer dizer, você bate em algum lugar, gera um vai e volta, como é que é a lógica? Uma forma simplificada de dizer de um dos métodos é algo parecido com um pistão, funcionado com a força da onda do mar. Uma outra maneira poderia ser aproveitando para fazer um movimento rotatório. Então, tem diversos métodos que podem ser utilizados e esse trabalho realizado pela Engenharia Oceânica lá da COP abre uma oportunidade de se começar a utilizar essa forma de energia também no Brasil no futuro. É bom. Bem, antes da gente até pegar outras, eu queria voltar na questão da mamona, pedindo o Luciano para ajudar a gente aí, porque está mais recente, né? Essa coisa do programa de biodiesel brasileiro e tal. É uma frutinha desse tamaninho, gera tanto óleo assim? É uma das oleaginosas que tem o maior teor de óleo, ela tem 48% de óleo. Sobre esse aspecto é muito interessante também porque ela tem capacidade de resistir às características climáticas do Nordeste brasileiro, onde a terra é muito barata, então é um local conveniente para se explorar o plantio de alguma coisa e gera muitos empregos. Mas não precisa ser só de mamona, pode ser de soja, de algodão, de milho, de dendê, de diversas oleaginosas que existem no Brasil, inclusive de matérias-primas residuais, como os óleos de restaurantes já usados, as gorduras animais. Vocês lá na COP têm, inclusive, um estudo específico e uma experiência em cima do óleo que resta de fritura de batata virar também combustível, não é isso? Nós já estamos fazendo isso há mais de 3 anos e já existe, parece que carros do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, do governo, que rodam já com esse tipo de combustível. Da Prefeitura do Rio, caminhões de coleta de lixo e também estamos iniciando agora com algumas frotas privadas para utilizar isso continuamente para fazer um teste de campo. Ainda da mamona, qual é a quantidade? Porque a gente sabe que aquela frutinha é desse tamaninho, poxa, mas para fazer combustível precisa de uma quantidade enorme. É verdade. A mamona, como eu falei, tem 48% de óleo e normalmente em 1 hectare, em 10 mil metros quadrados, um campo de futebol, dá para produzir entre 700 e 1.000 litros de óleo de mamona por ano. Esse é um número típico. A oleaginosa que produz muito mais, a melhor de todas, é o dendê, que chega a produzir 6.000 litros por hectare ano. E parece que há uma certa controvérsia também no uso da mamona, que dizem que seria um desperdício produzir combustível para transporte, e daqui a pouco a gente dá a palavra para a Suzana. Isso, porque a mamona tem outras aplicações muito nobres em que esse óleo pode ser utilizado de maneiras muito mais rentáveis. Por exemplo? Por exemplo, para lubrificante da indústria aeronáutica, para produção de nylon. O óleo da mamona tem um mercado internacional, ainda que restrito, mas que é capaz de pagar até R$5 o litro. Então, pensar em produzir um combustível para competir com óleo diesel, nós teremos que arcar com essa diferença. Então, eu advogo pela comercialização desse produto em mercado internacional e a aquisição de um outro insumo para a produção de biodiesel, ou mesmo que seja a importação de diesel. Na verdade, a mamona tem um grande apelo social e a realização do programa social a partir da mamona não requer que seja feito biodiesel de mamona. Na verdade, poderia ser aproveitado para... Isso. É possível mas aí não gerar tem aquela os coisa empregos. que o Carlos estava falando aqui do mercado, aí você vai inundar o mercado de óleo de mamona, vai cair esse preço de cima. Aí faz biodiesel. Aí sim faz biodiesel. Tá, vamos passar para a Suzana, então, na defesa da questão do transporte. Essas alternativas esbarram normalmente na questão do transporte, né? É mais difícil, né? Ou você acredita que há caminho para o ônibus elétrico, de hidrogênio, para defender? Não, claro que há caminho para o de hidrogênio, né? mas não brigo com ela. Não, né? Não, acho que tem espaço para todas essas
quase todas essas fontes, até porque o setor de transporte é o que mais consome derivados de petróleo, né, no mundo inteiro, não só no Brasil como no mundo. Pelo menos 50% do consumo de petróleo é para o setor de transporte, principalmente diesel e gasolina. Então, é um setor que merece todo cuidado e atenção. Só que você tem, você tem espalhado uma frota que já está circulando que você tem que abastecer. Então, não é diferente de você trocar o combustível de uma fábrica ou até mesmo para residências. Você tem que estar disponibilizando aquele combustível para uma frota que circula. Então, tem toda uma infraestrutura por trás, né, que você também tem que Embora você pode fazer mudanças, é meio caro. Muita gente usou a possibilidade de fazer um kit para transformar seu carro em gás, né, e não mais gasolina só. É verdade, ainda não é economicamente não, é viável. verdade, mas para você ter essa utilização do gás, você precisou também ter toda uma infraestrutura de distribuição desse gás. Isso que ela está falando, a própria utilização do gás, particularmente do gás para a frota de táxi, ainda é restrita a alguns lugares. Você ainda tem toda a questão de restrição onde o veículo circula, ter a possibilidade de ter o posto. Que é um posto mais caro, que é um posto que consome mais energia, consome muita energia elétrica por causa dos compressores, mais cuidadoso, exatamente. Então tem todos esses lados, além do fato de normalmente os veículos, principalmente os veículos mais novos, eles são veículos muito mais sensíveis à qualidade do combustível que está sendo utilizado. Então, quando a gente estava falando de biodiesel, etc., o professor estava comentando do potencial de outras oleaginosas, muitas dessas não conseguem atender uma especificação do diesel. Então, se você colocar um produto, né, de alternativo que não esteja dentro da especificação para a qual aquele motor está calibrado, você pode causar uma série de estragos no seu veículo. Então, o controle de qualidade de um combustível veicular normalmente é muito superior ao controle de qualidade de um combustível para queimar no grupo gerador. Eu vou ter que sair para o intervalo, mas antes só um aspecto. Você fala do controle de qualidade aí, do método do motor funcionar, era aquela coisa de gente que ficava misturando, seja gasolina, seja álcool e tal, naquela... Aí, de repente, vem a tecnologia e cria e resolve. o flex. Eletronicamente... Hoje em dia, tanto faz quanto tanto fez. É mais difícil, na casa do transporte público, essa possibilidade de avançar para uma adaptação que dê maior flexibilidade? É porque no caso do transporte público, você tem, são motores mais pesados, né? E você precisa, normalmente no ônibus, você precisa de motor com características de motor a diesel. Essa tecnologia flex é para veículo leve, que é motor de ciclo Otto. Então, o motor de ciclo Otto não funciona tão bem num veículo pesado, que precisa de mais torque, etc. Então, é mais o motor pesado a diesel. Agora, tem outras alternativas para veículo pesado, que o Paulo está até trabalhando também agora, que é ônibus híbrido, onde você mescla um motor a combustão com um motor elétrico. Tá, vamos tratar disso agora no próximo bloco, vamos fazer mais um intervalo, voltamos já já.